O intercâmbio comercial e cultural entre a China e as ilhas vizinhas possibilitou a introdução das técnicas de luta, especialmente na ilha de Ryukyu, atualmente chamada de Okinawa, onde nasceu a arte marcial chamada Tei, que mais tarde iria se tornar o Karatê que conhecemos hoje. Como não há registros escritos, não se tem praticamente conhecimento de quem exatamente criou o Tei. Todas as informações que temos hoje sobre a sua história foram transmitidas oralmente através das gerações. Mesmo mais tarde, na época que Genshin Funakoshi iniciou seu treinamento, tudo o que se referia ao Tei era mantido estritamente reservado. Apesar de ser um estado autônomo, o reino de Ryukyu não investiu tantos recursos em um exército nacional. Isso porque os governantes do reino eram excelentes diplomatas. Além disso, era uma ponte importante entre o Japão e a China. Afinal, durante a existência do reino de Ryukyu, Japão e China não possuíam relações diplomáticas. O imperador Ming da China reconheceu Ryukyu um estado soberano e ao mesmo tempo o estado tributário da China. Isto é, a influência era tão grande que Ryukyu era obrigado a pagar tributos ao imperador Ming. O reino de Ryukyu se tornou um estado próspero graças ao comércio com o Vietnã, Coreia, Sumatra, Japão. Por volta de 1590, Toyotomi Hideyoshi planejou uma invasão na Coreia e solicitou ajuda militar ao rei Shō de Ryukyu. Porém, a existência do reino só era possível graças ao suporte do imperador chinês. Por ser um estado tributário da China, o reino se recusou a participar da campanha militar de Hideyoshi. Como consequência, em 1609, o senhor feudal de Satsuma invadiu Ryukyu. Sem um exército à altura do invasor, o reino caiu. Como o monarca foi sequestrado, o país ficou sem rei. Apesar de jurar lealdade ao clã Satsuma, a família Shō continuou governando o reino. Afinal, era praticamente impossível controlar todos os aspectos da ilha. Isso não chegou a ser um problema. Na verdade, foi uma solução. Apesar da invasão japonesa, essa informação ficou restrita ao país e a Ryukyu. Como o Japão e a China não possuíam relações diplomáticas, o Japão utilizou o reino para obter vantagens políticas e comerciais. Então, para manter as aparências de reino autônomo, os japoneses eram proibidos de ir até Ryukyu, e os habitantes do reino de Ryukyu também eram proibidos de ir ao Japão. Além disso, os habitantes de Ryukyu eram proibidos de falar nomes, o idioma, utilizar roupas e costumes japoneses, entre outras coisas. Eles continuaram obrigados a pagar tributos aos chineses e colaborar com as vontades das classes políticas do Japão. Para evitar a reação do povo nativo, o clã Satsuma resolveu proibir o uso de armas. Essa proibição teve grande e importante influência na história do Tei, pois fez com que os habitantes treinassem a arte cada vez com mais frequência e dedicação. O Tei não era praticado em um só lugar e em cada local em que ele era praticado recebia diferentes influências. Foi assim que começaram a surgir os estilos. Um era mais explosivo, outro mais defensivo e um mais balanceado. Esses estilos se separaram entre as três cidades do reino de Ryukyu, chamadas Nara, Tomari e Shuri. Nesta época, o Tei estava crescendo rapidamente e os cidadãos estavam reconhecendo que a técnica não era apenas para defesa pessoal, mas uma arte que trazia sobre si muita cultura, valores morais e éticos, além de ajudar muito na saúde física, mental e espiritual. Para entendermos melhor como o Tei foi se desenvolvendo através das gerações, vamos ter que conhecer melhor algumas histórias de alguns mestres da arte. Esses mestres que contribuíram de tantas formas para que o Tei se tornasse o Karatê de hoje.
Um dos primeiros mestres foi Wang Chang-Yo, que era mestre em uma das artes marciais conhecidas como Xinquan. Natural de Fuzhou, na província de Fujian, na China, Shatan Yara, 1668 a 1756. Também conhecido e considerado um dos primeiros a disseminar as artes marciais Te em toda a ilha de Okinawa, Yara é mais conhecido por ensinar Takahara Peitin, que mais tarde se tornaria o sensei mentor de Sakugawa Kanga, 1733-1815. O pai do karatê de Okinawa, dependendo da data de nascimento de Sakugawa, Yara pode ter sido seu professor também com base no kata que ele ensinou. Yara era da vila de Shatan, na ilha de Okinawa. Existe um popular kata, Shitoryu, chamado de Shatan Yara Kushanku, uma variante da popular família de katas Kushanku. De acordo com a maioria dos relatos, os pais de Yara o enviaram para a China aos 12 anos de idade, sob o conselho de seu tio para estudar a língua chinesa e as artes marciais. Foi ali que ele dominou o uso de Bo, que é um bastão, e Sai, que é uma adaga, sob a orientação de seu professor Wang Chang-Yo. Pouco depois de retornar a Shuri, por volta de 1700, Yara ajudou uma mulher que estava sendo assediada por um samurai. Evitando primeiro os ataques de espada do samurai, Yara adquiriu um eco, que é um remo, de um barco próximo e desarmou e matou o samurai com sucesso. Logo após esse resgate, ele foi recrutado por oficiais locais para ensinar sua arte marcial à comunidade local com o propósito de autodefesa. Conta-se que foi o primeiro a codificar o sistema de kata. Mestre Kushanku chegou em Okinawa em 1756 num navio de tributação okinauense, vindo da China. Era um oficial do governo chinês, mas veio a Okinawa não oficialmente e a negócios. Durante uma viagem, teve que usar sua habilidade para sobrepujar um agressor, que fez sem muita dificuldade, apesar de maior e mais forte. Registrado no Oshima Riki, incidente de Oshima. O registro conta que, segurando na lapela do agressor, o desequilibrou, usando as pernas como patas de caranguejo, segurando-as do oponente. Um golpe que hoje conhecemos como Kanibasami, atualmente banido das competições de judô. Durante o período que ficou em Okinawa, conheceu o jovem Teruya Kanga, que depois receberia títulos e terras do rei de Okinawa e se chamaria Sakugawa Kanga. O jovem Sakugawa, que já treinava com Takahara Peitin, título de nobreza, há 6 anos, era um rapaz de família nobre, estudioso e muito talentoso nas práticas combativas. Impressionado com a disposição do jovem, aceitou-o como um discípulo a pedido de Takahara e, ao voltar de Pequim, levou-o com ele, onde ficou treinando durante cerca de 6 anos mais. De volta a Okinawa, formado em clássicos chineses e no idioma, principalmente o dialeto falado na capital, foi transformado em escriba real e ganhou o título de Satunushi. Além disso, suas habilidades como lutador já eram famosas, e com a adição de técnicas oriundas do sul da China, mais especificadamente o Xuangfa, o Kinpo, que significa a lei dos punhos da garça branca, seu mestre Takahara, no leito de morte, pediu que adotasse o nome de mãos chinesas Peitin Takahara. Ele viveu a maior parte da vida na cidade de Shuri e foi o maior mestre do Te da época. Introduziu no Te os primeiros conceitos de Do, caminho. Como discípulo teve Kanga Sakugawa, para quem repassou todos os seus conhecimentos e, quando viu que não podia contribuir para seu aperfeiçoamento, encaminhou-o para treinar com o mestre Kushanku. Kanga Sakugawa. Quando Kushanku chegou a Okinawa, Sakugawa tinha por volta de 18 anos de idade.
e era um prodígio aluno de Takahara. O velho mestre percebeu que a chegada do estrangeiro seria uma boa oportunidade para obter um aperfeiçoamento da sua arte marcial, mas como já estava com quase 70 anos, não se sentia apto para aprender novas técnicas. Enviou, portanto, seu pupilo para aprender com um monge chinês. Nesta época, o Tei passou a ser conhecido como Todei. Quando Kushanko faleceu em 1762, Sakugawa já dominava amplamente tanto o Tei de Okinawa quanto o Kung Fu da China. Passou então a ser o grã-mestre do Toji de Shuri, assumindo o lugar de Takahara, falecido 2 anos antes. Além de criar alguns katas, Sakugawa criou o Dojokun, que é um código moral ético seguido até hoje pelos karatekas. Seu maior discípulo foi o Sokun Matsumura. Aos 78 anos, Sakugawa conheceu um menino de 14 anos que se tornaria o maior gênio do karatê, responsável pela manutenção da lei da ordem em Okinawa e propagador das aplicações de aceleração linear nas artes de combate okinauenses, Matsumura Sokun. Matsumura, que nunca perdeu uma luta, sendo seu combate mais famoso e único que não venceu, pois empatou, contra um marinheiro oriundo da China, cujo nome era Nan, que foi o último sobrevivente do naufrágio que conseguiu sobreviver nadando para a ilha de Okinawa. Como não sabia falar o idioma local e era exímio lutador, estava se aproveitando da sua habilidade para roubar a comida e Matsumura foi chamado para resolver o problema. Mas o estrangeiro se mostrou um oponente muito superior a todos que ele já tinha enfrentado. Em um determinado momento da luta, ambos se viram impossibilitados de vencer e resolveram parar o combate, chegando a um acordo. Matsumura deixou que Nan partisse sem ter que responder pelos crimes que havia cometido, e em troca Nan ensinou-lhe algumas de suas técnicas que Matsumura viria a compilar em um kata chamado Shintou, Marinheiro do Leste. Sem abandonar o kata Kushanko, adaptou suas aplicações para as necessidades específicas do trabalho de segurança do rei, e passou adiante o novo sistema. O Matsumura no Kushanko ainda é ensinado em inúmeros estilos nos dias de hoje. A versão que praticamos hoje no Shotokan nos foi passada através de Itosu Anko, aluno de Matsumura e secretário do rei, e Anko Asato, seu melhor amigo, também aluno de Matsumura, ministro do exterior e mestre de Funakoshi Sensei. Os katas repassados ou criados por Matsumura e seus alunos foram desenvolvidos para lidar com problemas específicos de violência inerentes à proteção do castelo de Shuri. Os princípios em Kushanko foram adaptados para situações variadas de violência física, como samurais, soldados modernos, bandidos armados, baionetas e etc., que, influenciados por Matsumura, deram origem aos katas Pinan, que nós chamamos de Heian. Matsumura criou o Pinan Shodan, que é o nosso Heian Nidan, e Itosu criou os outros baseados em conceitos passados pelo mestre. Mestre Anko Itosu esteve presente em momentos decisivos da história de Ryukyu e do Japão. Ele era o general supremo do reino até o momento de sua anexação ao Japão em 1879. Iniciou seu treinamento com Nakahama Shikodun. Naquele tempo, a arte ainda se chamava Todei e finalmente foi treinar com Sokun Matsumura. Foi mestre Itosu que incentivou a mudança do nome de Todei para Karatê, mãos chinesas. Itosu criou um sistema para facilitar os ensinamentos das técnicas. Introduziu o conceito de Kihon, o fundamento, assim como o treinamento na Makiwara. Ainda visando promover o karatê, no início do século XX, Anko Itosu escreveu uma carta dirigida ao ministro da Educação e ao ministro da Defesa do Japão, falando sobre os benefícios da arte marcial de Okinawa.
Mais do que uma carta com intenções políticas, o documento Toujijokun, 10 preceitos do Karatê, versa sobre os pontos importantes do que a arte pode proporcionar. Número 1. O Karatê não é meramente praticado para o seu próprio benefício. Ele pode ser utilizado para proteger os indefesos de bandidos e encrenqueiros. Número 2. O propósito do Karatê é fazer os músculos e ossos sólidos como uma rocha e usar as mãos e pernas como lanças. Número 3. O Karatê não pode ser aprendido rapidamente. Número 4. No Karatê, o treino das mãos e dos pés são fundamentais. Então o karateka deve treinar na makiwara para fortificar suas armas. Número 5. Praticar as posturas do karatê. Certifique-se de manter as costas retas, relaxar os músculos, colocar força nas suas pernas, manter firme e concentrar sua energia no tandem. Número 6. Pratique cada uma das habilidades do karatê repetidamente. Número 7. Você deve decidir se o karatê é para a sua saúde ou para seus deveres. Número 8. Quando você for treinar, faça isso como se estivesse num campo de batalha. Número 9. Controle a força em excesso. Isso vai causar lentidão nos seus golpes. Número 10. O karatê auxilia no desenvolvimento dos ossos e músculos e ajuda na digestão e na circulação. Anko Itosu faleceu em 1916 aos 85 anos de idade, mas deixou para trás uma enorme lista de discípulos que iriam realizar seu sonho. Dentre os nomes mais famosos está Genshin Funakoshi. Outro mestre foi Anko Asato. Foi conselheiro dos últimos reis de Ryukyu. Ele considerava que o karatê deveria ser adaptável e dava maior importância às técnicas de esquivas e movimentações, pois as defesas com as mãos e os pés perante uma espada era de pouca e nenhuma eficácia, dizendo que o praticante deve sempre estar apto a se esquivar dos golpes durante a situação apresentada e que a estratégia vem sempre antes da ação. Também considerava que o karatê, como uma arte marcial mortal, sendo assim, o praticante tem por obrigação ser prudente. Asato foi um dos mestres de Genshin Funakoshi, que mais tarde iria ser considerado o pai do karatê moderno.